Sabe, existem alguns padrões de comportamento que não chegam fazendo barulho. Eles se instalam aos pouquinhos, em silêncio, quase como uma rachadura que a gente não vê na parede. E quando a gente percebe, a estrutura toda do relacionamento já tá para desmoronar. Hoje a gente vai analisar uma dessas dinâmicas, que é silenciosa, mas, nossa, é devastadora. E tudo baseado numa história que mostra bem como o amor pode ser destruído de dentro para fora. Pensa bem nessa pergunta. A ideia chega a dar um arrepio, né? Porque é uma traição que não é física, mas que atinge o coração da confiança, da parceria. É sobre, de repente, descobrir que alguém não é mais o sócio principal na própria vida a dois. Ok, então vamos entender o que é isso. O que seria um casamento terceirizado? Basicamente é um fenômeno onde, para quem vê de fora, tá tudo ótimo, tudo normal, mas por trás da porta, um dos dois está completamente no escuro, vivendo uma grande ilusão. Imagina a cena. A esposa está passando por problemas e desafios na relação. Normal, né? Só que a pessoa com quem ela menos fala sobre isso é o próprio marido. Ela desabafa com as amigas, busca conselho com psicólogos e toma decisões importantes baseadas nessas conversas. Enquanto isso, o marido em casa não faz a menor ideia de que ele deixou de ser o confidente, o parceiro. Na prática, ele foi rebaixado a um espectador do próprio casamento. E o mais impressionante é ver como isso se torna um ciclo. Olha só, começa com um problema real, como qualquer casal tem, mas em vez de ter aquela conversa difícil, a esposa escolhe o caminho que parece mais fácil, falar com todo mundo, menos com ele. E é nesse momento que o marido deixa de ser um parceiro para virar o problema, o assunto que é discutido por terceiros. E o preço dessa escolha é gigantesco. Essa frase resume a tragédia perfeitamente. A chance de resolver as coisas juntos, de se conectar na dificuldade, de fortalecer o amor, tudo isso é trocado por um vazio, um verdadeiro deserto emocional, onde a intimidade vai morrendo e o relacionamento é mantido vivo artificialmente, com base na opinião de gente que não vai sofrer as consequências. E como se não bastasse esse distanciamento todo, a coisa geralmente fica ainda mais cruel, porque esse vácuo emocional abre a porta para uma outra dinâmica terrível, a da agressão verbal, seguida de um arrependimento que não vale nada. E aqui, a gente não está falando de uma briguinha normal de casal, não. São ataques calculados, são palavras escolhidas a dedo para ferir, para massacrar a autoestima do parceiro, para manter o controle e a distância. É uma arma usada para colocar o marido no lugar dele. E aí, depois do massacre, depois de diminuir, de humilhar, vem o quê? Um desculpa, só isso. Um desculpa seco, vazio, que não chega nem perto de refletir o tamanho da ferida que foi aberta. E é aqui que mora a crueldade do ciclo. De um lado, você tem uma agressão brutal, que deixa marcas profundas, que faz o marido se sentir um nada, um zero à esquerda. E do outro lado, um pedido de perdão tão superficial que não cura absolutamente nada. Ele só serve para apertar o botão de reset para que o ciclo de dor, o massacre e a desculpa vazia possam começar tudo de novo. E então, depois de anos de confusão, de agressões, de se sentir deixado de fora, chega o ponto de ruptura. O momento em que a verdade dessa desconexão toda aparece de um jeito que não dá mais para negar. Depois de agonizar anos nesse ciclo, o marido finalmente quebra a própria armadura. Ele se abre completamente num momento de vulnerabilidade total e pede ajuda. É a última cartada dele, sabe? Uma tentativa desesperada de se reconectar, de entender o que está acontecendo. E o que ele recebe em troca? Nada. O silêncio absoluto. No exato momento em que ele mais precisava de uma ponte, ele encontrou um muro de indiferença. E o ponto-chave aqui é o seguinte: esse silêncio não é neutro, ele é uma arma. É a confirmação final da esposa de que a dor dele é invisível para ela. É a sentença de que a cura do casal não vai acontecer. Afinal, ela sempre fugiu da terapia, né? E acima de tudo, o silêncio grita a mensagem mais devastadora de todas. Aqui dentro, você está sozinho. Mas por que essa fuga toda da intimidade? Por que chegar a esse ponto? Bom, muitas vezes, uma das raízes mais profundas desse comportamento é a tal da idealização, que é basicamente a recusa em amar a pessoa real, com defeitos e tudo, preferindo uma fantasia que não dá para alcançar. E vamos deixar bem claro, idealizar um parceiro não tem nada de romântico. Como a definição mostra, é uma infantilidade, uma incapacidade de lidar com o ser humano de verdade. E é uma baita covardia com a pessoa que é idealizada, porque ela nunca tem a chance de ser amada por quem ela realmente é. Ela está sempre competindo com um fantasma perfeito que só existe na cabeça da outra pessoa. A história do Kenny e da Rebecca, que a gente viu nas fontes, ilustra isso perfeitamente.
Ele vivia correndo atrás da ideia de namorar modelos, uma fantasia. Mas foi com a Rebecca que ele sentiu a química de verdade, aquela baseada em conforto, em se sentir em casa. A química real não é sobre perseguir um ideal, é sobre encontrar paz numa pessoa real. O que nos leva a essa pergunta central. Essa esposa que terceiriza o casamento, ela faz isso por medo de uma conversa real? Ou será que lá no fundo, ela simplesmente não consegue aceitar que o marido dela é um homem de carne e osso e não a fantasia que ela construiu na própria cabeça? Bom, a soma de tudo isso, a terceirização, as palavras cruéis, o silêncio e a idealização, leva a um único e trágico resultado. E o pior, um resultado totalmente previsível. Aqui a gente tem um resumo claro desses sinais fatais. Ignorar o que o parceiro sente. Contar as vulnerabilidades dele para amigas, para a família. Fugir de qualquer tipo de ajuda, como terapia de casal. Usar o silêncio como punição. E, claro, manter a pessoa no escuro. Cada um desses itens é um prego no caixão do relacionamento. E o ponto crucial é este. O fim não foi um acidente. Não foi o destino. Foi o resultado direto de uma série de escolhas erradas. A perda de um parceiro excelente, de um amor que era real e valioso, tudo porque o caminho da coragem e da comunicação foi trocado pelo caminho da fuga e da covardia. E para fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão. Quando alguém se recusa a enxergar a pessoa real que está do lado e busca validação em todos os outros lugares, menos na própria relação, quem é que está sendo enganado de verdade? O parceiro que é mantido no escuro ou a própria pessoa que se engana, trocando a chance de um amor real por uma fantasia solitária e insustentável?